conta de anúncio. Porque isso pode ser aquele score baixo. Isso pode ser porque sua conta está entregando uma métrica pior do que a outra. Então, a gente vai testar isso em contas de anúncios diferentes, beleza? E aí, estruturas recomendadas são essas. CBO1, X1 ali, beleza? Com os anúncios validados. 1 e 5 com os anúncios validados. Orçamento entre 1 e 3 CPA, padrão ali que eu tinha falado para vocês. E ABO 1 padrão também. Fechou, rapaziada? Então, aí você vai fazer uma campanha. é, Aqui seria. Aqui vocês sabem, né? Que esqueci de falar. Aqui vai depender, por exemplo. Colocar aqui que tenha. Ah, aqui já tem um exemplo ali. Não, mas eu vou colocar. Que tenha aqui então uma campanha. Aí, quantidade de criativo. O X significa que vai quantidade de criativos, ou quantidade de conjunto. E aqui, criativo. Fechou, rapaziada? Então aqui você vai tentar pegar fatias de público diferente. Quando a gente cria uma campanha com vários conjuntos com o mesmo criativo, que aqui é essa a ideia, o que que a gente está fazendo? A gente está falando para o Facebook o seguinte: Facebook, eu preciso que você procure por fatias de público diferentes ou se expanda o máximo possível, mas com esse criativo. Então, o que que a gente fala? Que é arriscado você colocar, às vezes, um criativo que deu bom em apenas um conjunto. Por quê? Pode ser que. Deixa eu ver como eu posso desenhar. Vamos supor aqui. Vou apagar isso aqui para ficar mais fácil. Então, vamos supor que você subiu um criativo validado em apenas um conjunto. O que que isso significa, rapaziada? Isso significa que você está dando a opção de apenas um conjunto para fazer uma pesquisa em uma fatia muito grande. Aí o que acontece? Quando você cria vários conjuntos, CJ é conjunto, tá, rapaziada? Para criar vários conjuntos para o mesmo anúncio, isso permite o Facebook procurar mais, porém, na mesma fatia de público, tá? Deixa eu ver se tem um pente aqui, mano. Eu queria desenhar pra vocês, tipo, um mapa pra vocês entenderem melhor. Deixa eu ver se aqui tem um pente no iPhone, eu não sei, no Mac, eu não sei qual aplicativo que é. Mas beleza. No resumo, seria tipo o quê? Vamos imaginar que aqui tem uma bola, certo, rapaziada? Ó, aqui tem uma bola. E aí, metade. Aqui no topo da bola seria se você colocasse somente um conjunto. O Facebook ele só ia ficar olhando para essa parte de cima da bola. Quando você cria vários conjuntos, meio que você está colocando vários conjuntos dentro da bola. Isso faz com que o Facebook procure por toda a bola, sabe? Isso que acaba que seu público, ele não tá só no topo, ele tá espalhado pela bola inteira, entendeu? Então, basicamente, o Facebook ele vai, ao invés de pesquisar só ali no topo, ele vai pesquisar de modo completo. Então, essa é a ideia, tá? Eu consegui desenhar aqui para vocês que eu acho que o Notion não tem. Mas essa é a ideia. É você conseguir extrair o máximo daquela fatia de público. Fechou? Aqui seria a mesma coisa, é o CPA que eu disse para vocês. Uma campanha por anúncio validado, tá? Orçamento de CPA por conjunto. E aí você pode rodar por 2 dias. 3 dias ali já não precisa, porque, enfim, você não está validando mais as estruturas, você já sabe que funciona. E é isso. Xisto, como que eu vou definir orçamento? Aí cada conjunto com anúncio diferente aqui, era para ficar aqui. Pera aí, deixar assim, ficou meio confuso. Beleza. Então o orçamento, ele deve ser calculado com base no CPA máximo aceitado. E aí eu fiz uma continha aqui para vocês entenderem como que vocês podem calcular esse CPA máximo, tá? Você tem duas opções, ou você pode rodar ali com meio ticket, com meio CPA, ou estourar ali, tipo, colocar um CPA máximo para sua oferta. Então, aqui é o exemplo que eu dei. Vamos supor aqui que a comissão que você ganha aqui seja R$ 25.
Contando que tem um produto de 27, porém você está tirando ali as taxas da plataforma e tudo mais. Vamos colocar R$ 25. O ROI mínimo que você quer, que você procura, é 1,5. Então, o custo por venda máximo que você quer é R$ 16. Ou seja, você sabe que todas as suas campanhas, todos os seus conjuntos que tiver no CPA até 16,50, você está tendo ali um ROI de 1,5, tá? Então, é muito importante vocês fazerem esse cálculo, porque aí vocês conseguem ter uma análise de qual é o CPA máximo que sua oferta aceita. Então, aproximadamente aqui eu coloquei 16,50, é uma continha básica, tá? Então, nesse cenário aqui, uma campanha CBO, por exemplo, com 4 anúncios, o orçamento seria aqui de R$ 66, um CPA por anúncio, ou R$ 33, que seria meio CPA por anúncio, beleza? De forma prática. Então, é sempre bom vocês definirem esse ROI que vocês desejam, tipo, qual que é o ROI mínimo que eu desejo na minha oferta? É 1,5? É 2? E aí vocês vão conseguir ter uma ideia de quanto vocês podem aguentar o CPA máximo. O CPA, lembra, é o custo por aquisição. Então, quanto que você pode gastar para a pessoa fazer uma compra de R$ 25? Beleza? Então, é isso. É assim que vocês definem ali o orçamento aqui desse processo de otimização de vocês. Fechou? Nossa, ficou até fora aqui. Mas beleza. Vamos falar aqui de otimização de campanha agora, rapaziada. É uma, é uma etapa importante porque é um processo diário essa otimização, tá? É um processo que, por mais que ele seja um padrão, é um processo que ele é diário, tá? Aqui é um pouco diferente. Aqui você não vai é, testar novas coisas, tá? Você vai tentar encontrar padrões novos. Aqui você vai refinar, vamos se dizer assim, você vai melhorar já o que funciona. Então, o objetivo da otimização não é inventar a roda, é você melhorar o que está dando certo, tá? Então vamos lá. Quando que eu otimizo, X? Período de teste você não otimiza, tá? Você só vai otimizar se estiver muito ruim. E aí você vai cortar. Basicamente, você tem aquelas duas decisões. É, A otimização, ela é muito importante porque vai ter cenários que pode ser que algum dia você acorde no prejuízo e você precisa recuperar esse prejuízo. Então você precisa saber otimizar. E aí, como que você pode fazer esse processo de otimização? Aqui eu coloquei um princípio que você pode seguir que é mais simples. Então, o que está ruim, você corta e você vai manter o que está dando certo. Isso aqui é a melhor coisa a se fazer porque ela é a mais assertiva. Então, vamos supor que você acordou um dia, viu várias campanhas, porém uma está muito ruim. O que que você vai fazer? Você vai matar. E a que está boa, você vai melhorando. Você vai aumentando o orçamento, você vai é, ativando novas campanhas com aquele criativo, enfim. Então, beleza. O que que você vai ter que entender que é importante novamente que eu vou citar, que é o padrões, tá? O processo de otimização, ele é um padrão. A sua oferta, ela segue um padrão. Por isso que tem ofertas que só vendem de tarde, porque às vezes o público está mais propício a comprar à tarde. Então, ele vai seguir um padrão, tá? A primeira coisa que você vai fazer é analisar desempenho. A segunda, você vai focar no que funciona. E a terceira, você vai testar tudo isso que você viu, toda essa análise que você fez, porém você vai isolar por variável, tá? Então, beleza. O processo de otimização um aqui, que é a análise de desempenho, você vai identificar quais criativos que estão bom e quais estruturas estão funcionando e te entregando o melhor CPA, o melhor ROI, a maior consistência de vendas. Então, isso aqui é até importante, porque pode ser que, por exemplo, esse aqui está te entregando o melhor CPA, porém ele está te entregando só 10 vendas por dia, vou pôr aqui, por exemplo. Esse aqui, ele não está entregando o melhor CPA, mas ele está te entregando 20 vendas por dia. Ou seja, por mais que ele não tá te entregando o melhor CTA, ele tá te entregando o dobro de vendas por dia. Então, isso você tem que colocar em critério, você tem que colocar, tipo, em explícito, qual que tá tendo o melhor ROI, mais o melhor CPA e a maior consistência. E a consistência, ela é prioridade, tá? Porque o que você quer, afinal das contas, é venda. Você quer vender, tá? Você quer ter lucro. Então, se você tá tendo mais lucro, tendo mais venda, então a consistência de vendas é o critério mais importante. Fechou? Você tem que fazer essa análise aí na sua operação. Você vai focar no que funciona. Então, você vai manter as campanhas que estão dando lucro, as vencedoras, vai pausar as campanhas que estão no break-even ou que um dia está dando um CPA muito bom, no outro dia está dando um CPA muito ruim. E aí você vai criar novas campanhas com base no que está funcionando. Então, você viu que essa aqui está trazendo 20 vendas por dia? Pô, cria novas campanhas com a mesma estrutura. Pode ser que agora
você vai criar mais três campanhas que vai te entregar 20 vendas por dia. E aí você vai passar a ter 60 vendas por dia. E é assim que a escala vem, fazendo o que dá certo. Por isso que eu disse, a escala, ela é literalmente, o processo é um espelho do que deu certo na pré-escala e no teste. Fechou? E aí, o que que você vai fazer? Você vai fazer os testes isolados por variável. Então, quais seriam as variáveis a fazer, tá? Aqui eu coloquei algumas. Então, pode testar conta de anúncios, pegar o criativo que deu certo em um, testar em outra conta, pode ser que ele te entregue métricas melhores. Textos e títulos dos anúncios, então os textos que aparecem ali para as pessoas que estão comprando. Lookalike de compradores, eu vou ensinar vocês a fazer isso na aula prática, fechou? Lookalike de compradores, faixa etária, região, interesse e posicionamento. Beleza? São as principais variáveis aqui que você pode testar. E aí, o que que dá para você fazer? Orçamento está aqui, eu vou pôr orçamento também, que é importante. Ele está lá em cima, mas vou aqui. Qual que é a melhor combinação de variáveis? O que que dá para você fazer? É combinar o que que deu certo, por exemplo. Aqui a gente já sabe que deu certo, algumas campanhas está com melhor CPA, outras está com maior consistência de vendas. Então, o que que dá para a gente fazer? Aqui a gente tem a liberdade de fazer aquela bola de neve, de inventar a roda, de fazer uma receita nova. A gente vai pegar o que deu certo, então a gente tem duas estruturas que deu certo e começar a misturar variáveis nela. Então, você vai misturar uma coisa daqui com essa e testar um orçamento diferente. Você vai fazendo esses testes meio estranho, que no final vai encontrar um teste muito forte, que vai ser, às vezes, a estrutura de escala campeã sua. Então, por exemplo, você pode pegar três campanhas, duas contas de anúncio, três títulos e duas variações de texto principal, que foi o que eu coloquei aqui, ó, texto e título, e aí você vai e faz essa variação. Então, como que você pode combinar isso? Você pode criar, por exemplo, duas campanhas com cinco títulos diferentes, aí você vai criar duas campanhas com três interesses diferentes. Você vai criar três campanhas com interesses diferentes e com títulos diferentes. Então você pode ir fazendo essas misturas, beleza? E aí, é, tem outros fatores que podem influenciar esse desempenho. Um ponto importante que eu quis colocar aqui para vocês na otimização de campanhas. Porque nem sempre, vocês sabem, nem todo dia é ouro, nem todo dia são oceano azul. Por exemplo, recentemente a gente teve lá a queda da Cloudflare. Não sei se vocês viram, vocês acompanharam. A Cloudflare, para quem não sabe, é um serviço onde as maiores empresas hospedam o serviço dela, as coisas delas, os bancos de imagem, alguns servidores. É uma plataforma muito conhecida e a Amazon utiliza, por exemplo, o ChatGPT utiliza, o Facebook utiliza. E aí acabou que caiu lá um negócio deles, eu acho que foi isso, e prejudicou os anúncios, prejudicou as páginas, muitas páginas caiu, muitas páginas ficou fora do ar, aí os anúncios ficou rodando e aí não tinha ninguém caindo para a página. Então são esses fatores, tá? Eu coloquei alguns aqui. Esse foi um dos que eu lembrei, que é bem, bem diferente, mas eu coloquei aqui alguns a níveis do Facebook, tá? Então, valor investido por dia, orçamento da campanha, o conjunto, dia da semana, por isso que eu disse fim de semana, normalmente você tem métricas melhores porque é mais propício a vender, porque as pessoas estão lá fim de semana, as pessoas têm tempo para ficar com a família, as pessoas têm tempo para ficar no celular, então fim de semana as métricas são mais baratas. Horário de veiculação, por isso que eu disse, subir meia-noite é um horário bom, tem gente que sobe de manhã, tem gente que sobe à tarde, eu prefiro as meia-noite, fechou? Período do mês, início ao meio final, início do mês, vocês sabem que tende a ser melhor porque as pessoas estão recebendo, é, ou agora no final do mês, no final do ano que tem 13º, normalmente tem um resultado bom. Então são essas coisas, tá? Sazonalidades específicas, isso aí você já não precisa nem comentar. E beleza. Otimização, ela não é um evento pontual, tá? Igual eu coloquei ali, porém ele é um processo de padrão, um processo contínuo, é um negócio que você faz ali direto. Por que que ele não é evento pontual? Porque pode ser que hoje eu acorde com uma campanha boa, mas amanhã essa campanha seja diferente, ou a campanha que está dando bom seja uma campanha diferente. E aí eu só vou otimizar ela de tarde. Pode ser que amanhã eu otimize de manhã, pode ser que depois de amanhã eu otimize à noite. Então não é um negócio, tipo, pontual. Porém, é um processo que depois que você identifica o padrão, você já sabe o que fazer. Beleza? Então, teste deve ser constante, igual eu disse. O teste ele deve vir tanto no teste criativo, na pré-escala e na escala, porque é aí que você encontra o oceano azul, é aí que você encontra o que funciona para você. As decisões que você tomar devem ser baseadas em dados, tá? E os ajustes eles devem ser feitos.
ao seu critério, porque o que vai funcionar para um não vai funcionar para outro. Então, você tem que olhar os dados, ver o que está funcionando, o que você pode replicar, o que você tem que matar, o que você tem que aumentar, e isso vai ser com base na sua oferta, tá? Então, beleza. Fechamos esse tópico aqui de otimização. Deixa eu pôr isso aqui, mano, aqui dentro. E aí, não quer ir, não? Aí, boa. Rapaziada, eu vou falar aqui de estrutura agora de contingência para vocês, para a gente finalizar. Depois eu tiro as dúvidas de vocês aí, fechou? Eu vi que teve uma pergunta no início da aula sobre as coisas práticas, e novamente aqui é que teve gente que não participou das primeiras aulas. A gente está trazendo toda a teoria aqui para vocês, até mesmo o Weasley, tá, rapaziada, para ele conseguir aplicar, para a gente conseguir ajudar ele. E aí, na aula de segunda-feira, a gente vai fazer todo o processo aqui para vocês, tá? Então, essa parte aqui de BM, isso aqui é simples, vocês vão pegar as BMs, vão conectar, não é um negócio que eu vou mostrar, mas subir as campanhas, criar ali o pixel, vou mostrar até criando o pixel para vocês, mas é um negócio que eu nem. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, não tem problema. Vou mostrar como criar essas campanhas também, e é isso, fechou? Isso aí vai ser as partes do quiz também, as partes de implementação das coisas, vai ser tudo na aula prática, por isso que vai ser uma aula que ela vai ser bem, bem grande aí, tá? Então, beleza, vamos falar aqui sobre estrutura de contingência. O que que é recomendado, no mínimo? Você ter três BMs, tá? Por quê? Primeira BM, ela vai ser a matriz, tá? Que a gente chama. É a BM principal e o único objetivo dela é guardar os ativos da operação como backup, tá? Então, essa não é uma conta que você precisa ter limite de alto gasto, porque você não vai gastar nela. A função dela é proteção. Ela que vai proteger os ativos. Que é ativo, Xisto? Ativo é pixel, é página, os domínios que você tem, as contas que você tem. Então, os ativos são algo importante porque eles sempre estão atrelados uma coisa com a outra. E o que seria essa contingência, tá? Para quem não sabe, deixa eu até fechar o tópico aqui para vocês não ficar confusos. Contingência, rapaziada, é um processo que antigamente já foi muito mais necessário. Para low ticket, a gente não utiliza esse processo à risca porque a gente não anuncia coisas que fazem nossa conta cair. É bem difícil, tá? A não ser que você vai rodar um golpe aí, você vai rodar um limpa-nome Serasa, se for rodar uns negócios assim, auxílio governo, aí com certeza pode ser que sua conta caia. Agora, se você for rodar de boa, uma oferta de emagrecimento ou outra, um negócio assim, tranquilo, é bem de boa. A gente não utiliza proxy, hoje em dia não precisa mais essa viadagem aí de proxy, não precisa, já precisou bastante, tá? Mas vamos lá. Contingência basicamente é um processo de proteção que a gente faz para os nossos ativos ali do Facebook. Então, as nossas BM, as nossas contas de anúncio. Por quê? Porque se a gente não tiver esse processo de contingência, de segurança, a qualquer momento que nossa estrutura cair, a gente perde tudo que está vendendo. Basicamente, a nossa operação depende do tráfego pago. Para a gente vender, a gente precisa dos anúncios rodando. Se nossas contas caem, nossos anúncios param de rodar, nossas vendas param de cair, a gente fica sem dinheiro. É basicamente isso. Então, a contingência é um processo de proteção dos seus ativos para que quando o Facebook derruba alguma coisa, você não seja prejudicado. Fechou? Então, eu vou trazer aqui para vocês o setup mínimo, que é 3 BMs. Para quem sabe o que é BM, é Business Manager, tá? Que é a sua é a mãe da porra toda ali. Dentro dela vai ter a conta de anúncio, dentro dela vai ter os pixel, e a gente tem três BMs, tá? Então, para iniciar, você vai ter a matriz. Qual que é o objetivo dela? Proteger os ativos, igual eu disse. Então, todos os pixels que você criar, a página, domínio, essas coisas, você vai deixar nela. E eu vou explicar já por quê, tá? BM anunciante vai ser a BM onde você vai rodar as campanhas. E aí você precisa ter pelo menos uma conta de anúncio aquecida, tá? E aí, como que eu faço para ter essa conta de anúncio aquecida? Ou, tá, vou pôr aqui, comprar uma conta com gasto, que é o que eu recomendo, ou subir uma campanha de engajamento por 3 dias, tá? Essa conta aquecida, basicamente, é uma conta de anúncio que. Que a gente fala o que é aquecida? A gente está no processo de aquecer a conta. O que seria isso? A conta é nova,
ela nunca teve gasto e você precisa preparar ela para você colocar seus criativos. Porém, rapaziada, vou ser muito sincero com você, eu não utilizo esse processo de aquecimento e utilizei poucas vezes na minha empresa, porque ou eu já compro contas com gasto, ou as contas novas que eu crio, eu não preciso desse processo porque os meus criativos não caem, mano. Dificilmente é rejeitado, enfim, acontece essas coisas. Então, esse processo mais de aquecimento, você vai basicamente subir campanhas sem o objetivo de compra, tá? Então, você pode subir ali para uma página, você pode subir para o seu próprio quiz, que não vai cair. Enfim, o objetivo é você subir ali campanhas com os criativos mais de boa, engajamento para algum post. Então, você vai lá na sua página, você faz um post tipo. é, Qualquer post. Vamos supor que seu produto é sobre Enem. Aí você posta lá, tipo, aqui nesse perfil você vai encontrar as melhores dicas para Enem, não sei o que, não sei o que. E aí, o que que você vai fazer? Você vai fazer um engajamento para aquele post. E aí, meio que você já está gastando dentro daquela conta de anúncio. E aí, o Facebook vai ficar mais de boa para você anunciar, tá? Então, beleza. Você vai receber todos os ativos da BM Matriz. Então, por isso que eu disse para você criar o pixel, as páginas, todos na BM Matriz. Por quê? Porque toda BM que você for anunciar, você vai solicitar um acesso da BM Matriz. E aí, qual que é a proteção? Qual que é a lógica? Se a BM anunciante, que é onde a gente está anunciando, está pondo os criativos cair, a gente não vai perder a página, a gente não vai perder o domínio, a gente não vai perder os pixels. O pixel é onde coleta todas as informações da sua oferta e criativos, tá? Basicamente, o que faz a sua estrutura continuar performando, vendendo, é o pixel. Então, ele é um ativo muito importante. Se a gente perder o pixel, a gente perde os dados dos clientes. Então, por isso que a gente sempre recebe o acesso da BM Matriz. Por quê? Porque o nosso objetivo é a gente proteger esses ativos e utilizar a BM anunciante só para anunciar. Porque se ela cair, a gente consegue pegar o pixel, colocar em outra conta anunciante e tá tudo certo. Beleza? Então, essa é uma conta que provavelmente pode ser que sempre você fica trocando, tá? É difícil. BM reserva. Funciona como backup imediato. O que que significa, Xisto? Mano, tô escalando. Fazendo 10 mil reais por dia, 20 mil reais por dia, 30 mil reais por dia. Caiu minha conta anunciante. E agora? O que que eu faço? Se você não tem uma BM reserva, já era. Você não. Você fica uns dias ali sem fazer dinheiro. Agora, se você tem uma BM pronta, você já sobe o anúncio, já sobe sua estrutura, no outro dia tá vendendo. Entendeu? Então, essa BM reserva, tá? A backup que a gente chama, é a BM que vai te proteger se caso a sua BM anunciante caia e você precisa continuar o fluxo da sua operação. Beleza? É, Vamos lá. Qual que é a regra de ouro aqui que eu posso passar para vocês? Vocês já entenderam que tem que ter a BM matriz, que é onde você vai coletar todos os ativos, é a BM principal, tá? Ela não precisa ter gasto, a função dela é só proteger. Anunciante vai ser onde a gente vai anunciar os nossos criativos, onde a gente vai criar as nossas campanhas. Aqui sim é importante ter uma conta com gasto, tá? Eu recomendo. E aqui é a BM reserva. Regra de ouro, rapaziada. Essas BM anunciante e reserva, ela sempre vai solicitar os ativos da BM matriz. Foi o que eu falei para vocês. Isso é a regra de ouro da contingência. Por quê? Porque que se aqui cair, não vai acontecer nada. Xisto, mas por que que vocês fazem isso? Por que que não cria tudo na BM matriz? Se cai uma, você tem outra BM matriz. Eu vou explicar para vocês. O Facebook, ele consegue interligar as informações de uma conta para outra muito fácil. Então, se eu colocar tudo numa conta só, por exemplo, tem uma BM, tenho. Vou colocar aqui o exemplo para vocês. Então, eu tenho uma BM. Dentro dessa BM, eu tenho três CA, tá? Eu tenho três contas de anúncios. Aí aqui, conta um, conta 2 e conta 3. O que que vai acontecer? Se eu tô jogando tudo na mesma BM, tal pixel, tá? Tô na mesma BM, tal pixel. Nessas duas BM tá o mesmo pixel, tá? Aqui tá um pixel diferente. O que que vai acontecer? Se eu tive um anúncio recusado na conta um, por ela estar com o mesmo pixel do que da conta 2, a conta 2 vai de morador. Conta 2 cai junto. Então, por isso que é importante o processo de contingência. Por quê? Quando você coloca na matriz e a matriz não cai, o que que vai acontecer? Ele não vai, tipo, derrubar tudo de uma vez, porque a sua BM principal está protegendo os ativos. Agora, se você tem a conta um e ela foi a que criou o pixel,
e a conta 2 está usando o mesmo pixel do que da conta um, quando a conta um cair, a conta 2 vai cair. E aí você perdeu. A conta 3 por estar com um pixel diferente, ela não vai cair, porque o Facebook não correlacionou as informações. Então, esse processo de contingência a gente faz por isso. Fechou? É, Aí, beleza. Essa é a regra de ouro, que muito pouca gente faz, é um negócio meio lógico, meio óbvio, mas pouca gente faz. E aí a gente vai ter a parte aqui de aquecimento, aqui, que foi o que eu falei para vocês, tá? Que é um processo básico, é um processo que eu não faço muito, mas que eu recomendo vocês fazerem se vocês não comprarem conta com gasto, que é subir a conta de engajamento para a página, que foi o que eu disse para vocês, rodar pelo menos 3 dias e criar histórico de campanhas aprovadas e gerar engajamento real. Isso vai fazer que o Facebook confia mais e aí seus criativos possam passar de maneiras mais fáceis aí. Fechou? Deixa eu dar uma alongada aqui que o bagulho tá doido. Beleza. Aí, após o engajamento, você vai iniciar as campanhas de vendas com orçamento baixo. Você nunca vai jogar orçamento alto, né? No low ticket, já disse para vocês. Vai aumentar os valores de forma gradual, sem emocionar, e vai evitar campanhas já com orçamento alto no início. Fechou? Contingência de pagamento também é importante. Mesmo exemplo que eu dei no Pixel. Se você tem 10 contas de anúncio e as 10 contas de anúncio está com o mesmo cartão, qualquer conta que cair, as outras vão cair por estar com o mesmo cartão, com as mesmas informações. Que eu recomendo vocês? Dois cartões de crédito, um principal, um reserva. Outra coisa, é cartão virtual, tá? Que você gera rápido. Quais bancos, Xisto? Nubank gera cartão virtual fácil e conta simples, tá? Conta simples é o que eu utilizo, é muito bom. Você cria cartão muito rápido, você define limite, e aí você pode ter quantos cartões você quiser. Então, se você quiser criar um cartão para conta um, outro cartão para conta 2, você tem isso. Aí não vai ter aquele problema de associar os dados e cair. Fechou? Então, basicamente é isso, a estrutura de contingência. O que que eu posso passar aqui para vocês? Os apps que a gente utiliza que eu esqueci de falar, tá? Pra gente, a gente utiliza o multilogin, tá? Para quem não sabe o que é multilogin, é uma maneira de você entrar em vários perfis sem mostrar para o Facebook que é a mesma pessoa, tá? Então, o que que você faz basicamente? Você conecta em perfis diferentes com informações diferentes. Por quê? Deixa eu ver como posso explicar isso. Quando você recebe uma conta de anúncio, quando o fornecedor vai lá e te dá a conta, o que que ele faz? Ele está te dando uma conta com informações salvas. O que que são essas informações salvas? Essas informações salvas são salvas através de cookies. Cookies são dados que são gerados através ali do site, conforme você vai fazendo uma pesquisa. Então, o que que acontece? Quando o fornecedor me mandar a conta, se eu só logar aqui no meu computador, entrar no meu Google normal, que é um usuário que eu sou usuário, é diferente do usuário que criou a conta do Facebook. Eu entrar lá, logar na conta, o Facebook vai ligar uma opção que a gente chama de atividade suspeita. Que aí, essa atividade suspeita é como se um hacker estivesse entrando na minha conta. Então, por que que a gente utiliza o multilogin? Para a gente conseguir entrar na conta com as mesmas informações que a pessoa que criou usou. E aí, quando a gente logar nessa conta, o Facebook vai falar: opa, é a mesma pessoa, é os mesmos dados, não vou bloquear. Então, a gente utiliza o multilogin para isso, tá? Vou mostrar na prática para vocês ali na aula como que é esse multilogin, mas a gente utiliza o Ads Power, tá? Ele é o melhor. Você pode criar o perfil gratuito e tudo mais. E aí, lá na aula prática, eu vou explicar como vocês criam, o que que é o fingerprint e tudo mais. Eu não utilizo toda vez, eu utilizo também perfis no Chrome, tá? Perfis no Chrome. Certo, rapaziada? Então, multilogin, AdSpower, perfis no Chrome. Então, é isso que vocês podem fazer para acessar o perfil de vocês. No Chrome, vocês conseguem criar perfis diferentes e tudo mais, e aí você loga diferente. Cookies, editor, extensão do Google para logar o perfil, tá? Vou passar isso na aula prática também, que eu tô sem nenhum agora aqui. É, Mas beleza. É, Então, é isso. São as ferramentas que a gente utiliza. Posso colocar aqui o Themify, que é a ferramenta para otimização e gerenciamento das campanhas. Tá. Aí lá o Themify é muito bom, porque dá para você conectar tanto YouTube, TikTok, Facebook, acho que vocês já conhecem. É onde eu posto as prints também da nossa operação, o mercado todo utiliza, é muito boa.
A gente utiliza isso, tá? A gente não utiliza proxy, rapaziada, então não tem muito o que eu colocar aqui em ferramentas que a gente não utiliza proxy. Basicamente, a gente utiliza o Ads Power para conectar os perfis dos fornecedores. Esse Cookies Editor é onde você vai colocar os cookies que o seu fornecedor mandou para você. Vou ensinar vocês a fazer isso na aula prática, eu estou sem nenhum agora. E é o Themify, é onde a gente conecta a nossa conta de anúncio no gerenciador. E aqui você consegue editar, você consegue aumentar o orçamento, você consegue duplicar campanhas, consegue acompanhar o lucro da sua empresa, enfim, é tudo por aqui. Fechou? Então, é isso, rapaziada. Nossa, deu 1 hora e meia de conteúdo. Vamos tirar as dúvidas aqui de vocês, que eu imagino que vocês possam ter algumas dúvidas aí. Deixa eu abrir o chat, me fala aí o que vocês falaram da aula também. Deixa eu aqui, bate-papo. Falem comigo, tá funcionando o chat? Sim. Boa, rapaziada. Manda perguntas aí se vocês tiverem. É, O score de contas compradas, como tu aquece isso? Então, o score de contas compradas não tem como você aquecer, sabe? Esse score, rapaziada, é um número definido por padrão do Facebook que ele vai sendo atualizado conforme os anúncios que você vai subindo, entendeu? Então, a conta que já está aquecida, que você já comprou, normalmente já tem um score ali definido, a não ser que ela seja nova. Se ela for nova, aí ela tem um score zero. E aí, para tu aquecer, não tem por que se aquecer, ele já vem no score 100. Ele só cai, entendeu? Tipo assim, dá para você melhorar, é, tendo menos anúncio rejeitado, menos denúncia, entendeu? Você libera quando as últimas aulas gravadas. Junto com essa, eu vou subir essa hoje sem falta, rapaziada. Vou subir essa e a anterior junto com os documentos do Notion, fechou? Confesso que essa aula do tráfego você vai entender na prática. Mano, tranquilo, você só vai entender na prática, mas o tráfego que você tem que entender que é analisar padrões e entender o que funciona pra você, tá? Porque criar campanha é muito fácil, mano. Conteúdo pesado, tem que assistir a gravação de novo. Mano, o conteúdo é foda. É um conteúdo pesado mesmo. A estrutura de campanha ficou confuso pra mim. O que é ABO, CBO? Boa. ABO, basicamente, são campanhas que você otimiza, sendo mais direto, você otimiza a nível de conjunto, né? Então, para o compartilhamento. Dentro do Facebook, a gente tem a campanha ABO e CBO. ABO, os conjuntos, a gente otimiza a nível de conjunto. Então, vamos supor, uma campanha que tem 3 conjuntos, a gente vai pôr orçamento nelas em conjuntos separados. Eu vou mostrar isso na prática para vocês. Então, cada conjunto vai ter, por exemplo, R$ 20 de orçamento. Isso em ABO. Se fosse CBO, seria R$ 20 para a campanha toda. E aí, esses R$ 20, eles iam ser distribuídos de forma inteligente entre esses 3 conjuntos, entendeu? Ao invés de você gastar R$ 20 por conjunto, o CBO ele gasta R$ 20 dentro desses 3 conjuntos. Então, ele vai dividindo e vai vendo qual que ele vai gastar mais ali. Você pode ensinar na aula prática como faz aquilo post de post. Você libera quando é que para fazer esse post deu, eu teria que ter um post antes, mas eu vou ver como posso fazer. Você libera quando as últimas são gravadas. Hoje, Xistão, tô tendo muita inconstância, tô tendo uma inconstância muito grande nos resultados. Tem dias que consigo até aumentar o investimento e meu CPA fica bom, mas muitas vezes meu ROI fica negativo. Muitos dias o CPA começa bom, mas em outros dias piora muito. Tô com as seguintes métricas. Ticket 19,90, order bump 9,90, conversão do order bump 20%, conversão. Puta que pariu. Pera aí. Investimento. Faturamento, minha margem tá apertadíssima. Só testei quando que vale a pena esse oferta que você acha. Tá. Quantos criativos você tem? Antes de tudo. Você tem que entender o negócio. Se tá vendendo, você tá empatando. Quer dizer que sua oferta ela tá vendendo. Você precisa analisar as pontas do funil. Quanto de CPC que você tá? Você teve 181 vendas, tá com CPA de R$ 16. Mano, eu recomendaria você fazer um teste AB de ticket, você jogar esse ticket de 19 para R$ 27 e tirar o order bump. E aí você vai fazer um segundo teste. Você vai jogar esse ticket de R$ 19,90 para R$ 17 e vai tirar o order bump. E aí você vai subir 131, anota, mano, que eu não vou falar de novo. Você vai subir 131 ABO
e vai colocar esse ticket de R$ 17 nos conjuntos. Então você vai subir 131, R$ 17 por conjunto. E vai deixar rodar o dia. Depois você fala pra mim. Testa sem order bump, tá rodando na Last Link, como que tá o checkout, tem que ver tudo isso, entendeu? Xisto, pode ser cartão de débito ou só crédito? Acho que pode ser de débito, sim, não lembro. Três BM são dentro da mesma conta? Não, na real, a BM, a conta de anúncio fica dentro das BMs, entendeu? Se validar no domingo, você já escala logo na segunda-feira mesmo? Você começa pré-escala ali, né? Na segunda-feira. O que é a escala baiana? BA1? Como assim? Fala sobre as estratégias para driblar o imposto da meta. Então, rapaziada, isso, o que que eu sei sobre os impostos da meta? Você criar uma conta nos Estados Unidos com uma LLC. LLC, para quem não sabe, é o CNPJ dos Estados Unidos, tá? É como se fosse um CNPJ, você cria lá com fuso horário e tudo mais certinho e pegar um cartão lá também com IOF zero, é muito bom. Tem o da Payoneer, tem outros, mas eu tô me aprofundando mais, tá, rapaziada? Mas o que eu recomendo é pegar conta com fornecedor lá dos Estados Unidos, principalmente em países que têm tax free, que são países que não têm impostos. Tá lá nos Estados Unidos, tem alguns estados ali, não sei, que não tem imposto, ou outros países, e aí você consegue anunciar assim também. Tá, mas eu tô me aprofundando mais, eu vou trazer depois um conteúdo mais explicado sobre isso. Minha estrutura é toda no Dolphin. O que você acha? Eu não gosto do Dolphin porque o Dolphin uma vez foi hackeado e aí, tipo, pegaram as informações de um monte de gente. Eu nunca mais usei. Foram hackeados por uns russos lá. Aí eu usei o Power hoje, mas o Dolphin não é ruim. Top, conteúdo muito bom. Agora aí pra prática, aí pra prática. Esse post D não entendi muito. Rapaziada, esse post D é basicamente o ID de um post existente seu. A ideia é você utilizar um post que já foi engajado e mostrar para o Facebook. Ó, Facebook, eu tenho um post aqui que tem um público, eu tenho um post aqui que já engajaram e esse é o público. Agora eu preciso que você me dê métricas, me dê públicos parecidos com esse. O post dele vai trazer essa função. Se rodar low ticket fora do Brasil serve o mesmo aprendizado, o que você acha do low ticket Latam na Hotmart? É bom, mano. O low ticket funciona nos Estados Unidos, Latam, funciona no mundo inteiro, entendeu? E sim, serve o mesmo aprendizado. Os princípios, a ideia do low ticket, tanto se você aplicar para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Europa, enfim, vai funcionar. Vai mandar esse material aí? Sim, rapaziada. Junto com a aula, eu vou deixar o Notion. Tem fornecedor de conta que recomenda? Tenho para o Brasil, para os Estados Unidos ainda não vou recomendar nenhum, porque eu estou testando. O grupo aberto vai rolar? Sim, mas eu decidi abrir esse grupo ali só depois da aula prática, mano. Porque senão vai ficar mó fuzuê no grupo. Eu acho que vai ser melhor tirar essas dúvidas, ter um network ali na hora da prática, que eu acho que vai ser mais essencial. Eu acredito que seja melhor. Mas o grupo no Discord ali, por exemplo, a gente já finalizou. Para o teste de estrutura, primeiro testamos anúncios, por exemplo, com a BA e testamos anúncios com CBA, assim mesmo? Não. Para o teste de estrutura, você vai testar vários anúncios em estruturas diferentes e encontrar a estrutura validada. Então, você vai pegar o mesmo anúncio, na real, você vai testar ABO e CBO e vai ver qual que sua conta funciona melhor, se é ABO ou CBO. E aí, você vai fazendo isso com os outros ads, entendeu? Os anúncios vencedores, aí você pode jogar para CBO, Advantage, entendeu? Mas você sempre vai replicando o que já deu certo. Você coloca o CNPJ da sua empresa na BM. Mano, é que a gente pega as BMs com fornecedor, né, rapaziada? X, tu não entende muito bem a questão do teste. Você tem um fluxo do teste. Primeiro você testa a estrutura, depois criativo, você testa as paradas. Não, a estrutura, ela é testada com o criativo, e o criativo é testado com as estruturas. Então, o mesmo teste serve para ambos, entendeu? Essa estrutura é basicamente você vai testar um criativo em estruturas diferentes, entendeu? Aí você vai saber se o criativo e a estrutura tá validado ao mesmo tempo. O que. Mas calma. Você achou uma aula prática seria excelente. Vai ter aula prática, rapaziada,
Na segunda eu vou subir as campanhas para vocês verem como funciona. Então, para low ticket, vocês estão no nicho de emagrecimento, educação, dinheiro, renda extra, as gestões de Facebook não são tantas como Info ou Nutra. Não, low ticket é Info, né? Mas, tipo, Nutra nem se compara, né, mano? Porque Nutra promessa às vezes é muito agressiva, os anúncios às vezes aparecem uns negócios muito explícitos. Para low ticket, o criativo, ainda mais dependendo do nicho, você não coloca tantas coisas que infringem polícia, a política do Facebook. Mas tem coisas que a gente utiliza uns hack, por exemplo, antes e depois a gente coloca. Antes e depois é um negócio que não pode ter, mas pra gente tem que ter antes e depois no criativo, porque é o que vai fazer a pessoa comprar, tá ligado? É o que vai fazer a pessoa sentir a vontade de comprar o produto. Então, o antes e depois a gente coloca, ele não pode, mas a gente meio que camufla, entendeu? Aí vai ter outras coisas que você não vai precisar camuflar, enfim. Na aula prática, vai mostrar mais como proteger os ativos? Não, na real. É, Porque, tipo assim, esse processo de proteger os ativos, eu vou ensinar vocês como vocês podem criar o pixel ali, a página e tudo mais. O que você vai fazer, você vai criar tudo isso na BM Matriz, entendeu, rapaziada? É bem, bem simples. Cartão da Meta só paga, né? A Weasley respondeu ali, ó. Você consegue pagar um cartão de crédito pré-pago na conta Simples Sim. Boa, Weasley. Obrigado, irmão. Quais itens você recomenda? Para de saúde, disso? Eu sempre recomendo aqueles, né, rapaziada? Saúde, renda extra e relacionamento. Tá? São big nichos, são nichos que nunca vão parar de vender, sempre vão vender. É o melhor para vocês iniciarem. Na aula prática, Gregório. Percebeu alguma mudança na quantidade de duplicação de campanhas, essa mudança aí nas suas contas? Então, uma mudança muito grande, não. Pra ser bem sincero, eu não vi nenhuma mudança assim, não, sabe? É foda o imposto mesmo, né? A pior parte. Camufla antes e depois como? Eu expliquei isso na aula passada. Eu não, né, meus editores. Mas tá lá na gravação, depois você assiste, eu vou subir. X teste criativo. Se as métricas estiverem ruins, logo pela manhã, sendo que tu já tem um padrão de oferta, tu já desativa o criativo de teste, ou mesmo sabendo o padrão, tu deixou dar o dia todo. Se for um criativo vencedor, se for um criativo campeão, a oferta tá dando muito bom, eu deixo rodar o dia todo, porque pode ser dias. Lembra que eu disse que vai ter fases que seu criativo vai vender menos? Pode ser por período do mês, pode ser por sazonalidade, pode ser que seja um dia ruim. Então eu deixo rodando o dia todo, entendeu? Mas esse post ID já engajado é de outro anúncio ou de um post orgânico? Ambos, pode ser de um post orgânico ou pode ser de um anúncio. Como vai funcionar o nivelamento das taxas melhorado da Dashlink? Eu vou abrir um formulário para vocês vão colocar o e-mail de vocês, o nome, e aí eu vou ver se eu mando um link ou se eu recomendo uma gerente para vocês. Acho que é melhor recomendar uma gerente, né? Tô esperando o podcast do VTurb daqui 3 dias também. Rapaziada, meu podcast sai dia 19, né? Dia 20, sei lá. Acho que dia 20, na real, que sai. Dá uma olhada lá. Quero ver geral marcando eu lá também. Me fala o que vocês acharam, se vocês querem a parte 2 podem mandar as dúvidas também. Se teve um assunto que eu falei no podcast que vocês querem que eu fale mais aqui na mentoria para vocês, a gente vai trocando essa ideia, mas o podcast tá muito bom, mano. O João, ele quer marcar a parte 2 e porque, tipo, deu 2 horas e pouco de conteúdo, ele tinha que sair, ele falou, mano, ia dar umas 4 horas de podcast, vamos marcar a parte 2 e tal. Então tem muito conteúdo da hora que eu soltei. E se quiser alguma coisa que eu aprofunde, eu trago aqui para vocês. Last Link também pega na Neoni ou só BR? Só BR, porém, pelo que eu sei, eu acho que a Last Link já tá vindo aí com algumas novidades aí para mercado internacional. Liberou o ouro no podcast, liberou mais ouro aqui. Pior que eu vou falar pra vocês, eu não escondi nada no podcast, rapaziada. Tudo que o João ia me perguntando, eu ia falando, viu? Podcast eu acho que é um ambiente onde eu preciso passar o ouro de fato, porque são pessoas que às vezes estão iniciando no mercado, às vezes são pessoas que não entendem nada e precisa dessa visão, e eu também não vejo por que esconder o ouro, sabe? Então eu acho que em ambos, mano. Na Last Link é D5, eu posso ver o que eu consigo pra vocês, rapaziada. Eu tenho D0 lá, mas eu posso ver o que eu consigo pra vocês.
Se irá vender pelos 27, R$ 37. Quais valores tu investir no tráfego no começo e quando matar a oferta? Eu falei disso aí, ô Regis, mas você vai fazer três dias de teste, né? E aí você vai matar o teste no último dia, que vai ser ali no domingo. No exemplo que você deu de emagrecimento pós-parto, não segmenta nada nem gênero? Não. Você vai segmentar, tipo, mulher, né? Se é principalmente emagrecimento, que é o público feminino, você vai segmentar mulher, só sexo, mas interesse nenhum. É público aberto. Público é aberto, tá, rapaziada? Boa, revisa as aulas. X, tu me perdi aqui. Quantas contas de anúncio tu tem para site ads? Foi três contas? Não, a conta de anúncio para teste de ads você pode testar em uma só. Se você tem duas, é melhor ainda. Mas se você comprou uma conta que só tem uma, por exemplo, o importante é você testar a estrutura, encontrar a estrutura validada daquela conta. Não tem um limite, não tem uma regra de quantas contas você tem que ter para testar os ads, sabe? Dá para você testar em uma, duas, três. É possível vender Latam com BM brasileira? Sim. Próxima aula vai ser na segunda, sim. O que que vocês acham, rapaziada? Na segunda? Terça? Tem que ver ele com o Weasley também, mas acho que o Weasley vai estar de boa. Amanhã. Segunda, então, aí, ó. Rapaziada, já falou segunda. Então é isso, segunda. Boa. Mas top, então, rapaziada. É... Agora. Brigadão aí, geral, que acompanhou aí até o final. É... Peço também perdão por a gente estar gravando essa aula hoje. Felizmente aconteceu esse imprevisto de eu ter ficado sem internet. Tá chovendo até agora, não para de chover. Queimou meu modem. Eu me mudei e aí eu não comprei as réguas lá que tem aquele filtro de linha para quando caia o raio não afetar o modem. Aí eu só coloquei direto na tomada, caiu energia várias vezes, queimou. Aí voltou hoje, mas tamo aí. Então é isso. Obrigadão aí por quem acompanhou. A aula tá gravada, vou até parar de gravar aqui.